Já vou iniciar. Foi. Oficialmente, boa noite, Grupo de Estudos Laboratório das Infâncias. Para quem não nos conhece, né, nós somos um grupo de estudos que a gente se encontra todas as terças-feiras pela plataforma Google Meet, pelo nosso grupo, né, do WhatsApp, onde nós temos muitos educadores de diversas cidades, de diversos estados, de realidades diferentes, né, todos em prol da infância, todos em prol de uma infância melhor. Então, o nosso grupo de estudos, né, ele é colaborativo, né, como eu havia falado para vocês, cada um contribui um pouquinho, e toda semana a gente debate um tema, né? Talvez um tema chama atenção e a gente faz na sequência, mas, enfim, a princípio é um tema por semana que a gente debate, né? E hoje o nosso encontro, um tema que chamou muita atenção, que vem sendo tão discutido e tão importante a gente falar também é a respeito das crianças, quarentena e a desigualdade social. Tá? Gente, eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu fiz algumas anotações, tá? Fiz até demais, me empolguei demais nas anotações. Aí, eu acho muito importante, a gente tem acompanhado, né, tantas lives, tantos cursos, formações que estão aí falando sobre educação infantil, falando sobre as crianças, e a maior parte delas tem um olhar mais para as escolas, né, de classe média, mais para as escolas particulares de classe alta também, mais um olhar assim, né, que mais voltado, né? E esse olhar assim voltado para a questão da desigualdade social, para as crianças de periferia, a gente tem encontrado pouco. E é um tema que me preocupa muito, né? Eu, enquanto coordenador de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, situado em um bairro bem precário aqui no município de Alvorada, no Rio Grande do Sul, é muito importante a gente repensar de como está sendo, né? De como está sendo feito isso, né? Então a gente sabe que sim, né? Que a quarentena ela foi imposta, né, para combater essa pandemia do coronavírus, que cada vez vem se alastrando mais, né, cada vez muitos casos de mortes estão acontecendo, mas neste momento, né, de isolamento social, o número de casos de violência, né, com as crianças e adolescentes, ele vem aumentando, né. Então, essas crianças e adolescentes, como a gente fala, né, eles não têm essa escapatória, né, ou com quem eles possam vir a compartilhar essa situação de que estão sofrendo abuso, né, ou que estão sofrendo, enfim, quando a gente fala sobre abuso, não somente o abuso sexual, mas a violência psicológica, a agressão física, a agressão verbal, né, então eles não têm para onde correr. Por quê? Porque alguns meios que se tornaria, que seriam a escola ou as ONGs, serviços de convivência, eles no momento estão, né, fechados. Alguns estão exercendo um serviço remoto ali, né, uma vez por semana, fazendo atendimento, compartilhando até, fazendo distribuição de cestos básicos, acolhendo as famílias, né? Mas a gente tem visto que as escolas estão fechadas, né? Enfim, né, essa questão de isolamento social, e é muito preocupante, porque muitos desses casos acabam não sendo registrados porque não tem para onde essas crianças correrem pedirem socorro, né? Então é muito importante a gente repensar isso, que quando as crianças e adolescentes moram com pessoas também violentas, totalmente violentas, ou que usam, né, essas substâncias químicas, essas drogas, né, a violência triplica, né? E o estresse causado pelo isolamento, ele vai motivar ainda mais essas agressões de ocorrerem, né? Muitas famílias perderam o emprego, essas crianças estão desamparadas, outras até estão trabalhando, mas aí tem toda uma questão de chegar em casa e estar se virando ali, a criança não ter o que comer, ou receber, enfim, aquela mixaria, aquele salário, né, que não consegue nem sobreviver. E a gente sabe também, né, pessoal, que muito da alimentação, daquela fonte nutritiva do alimento que as crianças recebem, é da escola, né? Parte da escola, parte das ONGs também, né? Dos serviços de convivência que acontecem no contraturno escolar daquelas crianças. Então, a gente sabe ali que muitas famílias se asseguram isso, né? De que os filhos, de que as crianças, enfim, vão ter essa alimentação forte nesse momento, né? Nesses espaços. Só que isso não vem acontecendo, né? Pela questão da pandemia. Então, eles acabam se preocupando e tem, enfim, diversos fatores que essas agressões vão sendo aumentadas, vão sendo maiores, e isso é muito preocupante, né? De como está sendo esse olhar, de o que as pessoas estão fazendo nesse momento de isolamento para poder ajudar
as crianças, para poder ajudar essas famílias também, né? E o serviço doméstico também, porque o que acontece, né? Os pais saem para trabalhar, enfim, os responsáveis saem para trabalhar cedo, de manhã cedo, pegam, enfim, uma condução, pegam às vezes duas conduções, tem que sair de madrugada, e aquela criança, né? Às vezes uma criança de 8, 9 anos fica responsável pelos irmãos menores, né? E aí acontece tantas e tantas coisas que aí tem que dar conta de às vezes, de trocar a fralda daquele irmão, de preparar um leite, esquentar um leite, às vezes um fogão ali, que aí às vezes acaba acontecendo tantos acidentes, né? E aí aquela criança, o serviço também doméstico triplica, e se a criança chega em casa, se os pais chegam em casa e aquela criança não fez aquelas tarefas domésticas, né? Acaba apanhando, acaba sofrendo uma violência, e a gente vai vendo que o quanto que isso está abalando essas crianças, né? Os nervos delas estão à flor da pele, elas estão muito afloradas também, né? As emoções, elas não estão sabendo lidar muito bem com essas emoções, né? Então, eu sempre friso que é muito importante a gente estar atento, né? Estar atento a esses sinais que as crianças demonstram de ansiedade, de que estão sofrendo, às vezes, né? Alguma violência, até mesmo. Eu tenho acompanhado que a criança ali próximo da minha casa, sempre que eu passo ali, eu escuto da minha casa, que ela está chorando, está gritando. Às vezes pode não ser nada, né? Ou talvez pode ser algo muito grave, que a criança esteja passando socorro, esteja pedindo um socorro. Quem sabe a gente possa, né, buscar os meios, enfim, fazer essas denúncias, que são denúncias anônimas, mas eu acho bem importante, né, conselho tutelar, enfim, se articular com a rede, né, buscar os canais de comunicação para poder ajudar essas crianças, né? E a gente deve sim ter um olhar de respeito para a promoção, né, do direito e proteção do direito das crianças, né? A gente não pode ser negligente, né? Estar na Constituição, né, que é dever de todos, né, ajudar. E às vezes a gente diz, não vou me meter porque é problema de família, né? Como a questão da agressão das mulheres, né? Não vou me meter porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O pai tá batendo para educar, né? Só que a gente sabe, né, que o bater, né, não vai estar educando, vai estar gerando uma revolta naquela criança, uma violência na vida daquela criança, né? E a quarentena nos lança isso, né? Nos lança essa reflexão de como será que como será que estão as nossas crianças, né? O que será que elas estão passando? Será que eu devo me preocupar somente com pensar no ensino remoto, né? De mandar uma folhinha para casa daquela criança, de cobrar atividades, ou eu devo pensar em acolher essa família, escutar, me articular com a rede para saber como é que está a situação, porque muitas crianças, né, que estão na escola, seja na escola pública ali, né, pode ser de educação infantil, ensino fundamental, né, ali, até ensino médio também, enfim, né, tem aquela questão que eles estão articulados pela rede. Algumas crianças, às vezes, né, tem aquela questão que o conselho tutelar está ali, né, fazendo um trabalho com aquela família. O CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, também está fazendo um trabalho com aquela família, estão envolvendo aquela família. Talvez os pais daquelas crianças sofrem, né, de depressão ou são usuários de algumas substâncias químicas, algumas drogas. Então, a gente precisa ter essa articulação e uma articulação clara. E ultimamente a gente tem visto, né, que essa articulação não está acontecendo, né? Não acontece de uma forma clara, né? É cada um por si, cada um na sua caixinha. Chega o momento da pandemia que muitas pessoas às vezes, agora que pandemia eu vou tirar minha licença prêmio. Eu vou tirar minhas férias. Né? Eles que se virem, né? E não é assim. A gente deve estar íntegros, é um momento de sensibilidade, né? Que a gente tem que se sensibilizar, se humanizar, de saber, né, de se preocupar com essas famílias, de se preocupar com essas crianças, de saber o que elas estão passando, né? E não é somente, volta a dizer, a gente se preocupar com o ensino remoto, com as 200 horas, com, sei lá, 200 horas, desculpa, os 200 dias e férias. Não, é a gente poder abraçar o todo, né? E a gente sabe que sim, pessoal, essa violência, né? Diversos pesquisadores, diversos psicólogos, enfim, até nós mesmos já vivenciamos muitas situações, já ficamos sabendo de crianças que sofreram, crianças e adolescentes, né? Que sofreram tanta violência doméstica, enfim, e acabaram cometendo suicídio, né? Acabaram se suicidando porque eles acabam não aguentando mais aquilo, né? E aquilo acaba preocupando. Por isso que a gente sempre fala, né, sobre a gente dar voz para as crianças, né? E é importante sim a gente dar voz para as crianças, é importante sim a gente escutar as crianças, né? E ver que essa escuta tem diversas camadas, né? De qual forma que eu vou escutar aquela criança e eu vou acolher essa escuta, né? Eu vou trabalhar para poder respeitar aquela criança, poder ajudar ela, né, de uma forma que não
vai vir a prejudicar, né, essa criança, né? E a gente sabe também que, infelizmente, né, por meio desse ciclo vicioso, né, que às vezes acontece, a mãe era espancada, enfim, né, era espancada pela avó, pelos avós, enfim, e aí ela reproduz aquela violência no filho, e aquela criança vai reproduzir nos seus colegas, às vezes, né, na escola, de diversas formas, ou quando se tornar um adulto também vai reproduzir nos filhos, vai reproduzir na esposa, enfim, um companheiro, companheira que tiver com ele. Por quê? Porque se torna um ciclo vicioso, né? Então acaba se tornando, se agindo algo tão natural, né? De resolver tudo na porrada, de resolver tudo espancando. Então é importante a gente repensar. E aí a gente deixa a reflexão também, né? Que agora eu vou passar a palavra para vocês. Mas qual é o papel da escola, né? Qual é o olhar que a escola tem que ter nesse momento de pandemia, né? Quem quiser contribuir, ligar o microfone, ligar a câmera e falar, podem ficar à vontade, tá, pessoal? Como quiser compartilhar também como está sendo a realidade de vocês, mas eu acho muito importante a gente poder se abraçar, né? Caminhar de mãos dadas com essa incerteza de saber de quando a gente vai voltar, como a gente vai voltar, mas quais são as estratégias que a gente vai buscar de atingir o pessoal lá da periferia, né? E atingir, que eu falo, é a gente poder ajudar eles, né? Poder abraçar eles e acolher e dizer, vocês não estão sozinhos, né? A gente não pode perder esse vínculo com as famílias, a gente não pode quebrar esse vínculo, né? Seja através do WhatsApp, seja através de algo, né? A gente vai buscar alguma ferramenta, claro, mas sempre mostrando que nós estamos ali para dar esse apoio para a família. Agora, a gente não pode quebrar esse vínculo e dizer, não é minha obrigação, a obrigação é do governo, né? A gente sabe que, infelizmente, os nossos governantes, né, o governo não tem esse olhar, né? Deveria de ter esse olhar, mas acha que é obrigação das ONGs, acham que é obrigação, né, de outros espaços poder promover essa acolhida para as famílias. E eu friso muito isso, né? Não é somente a gente distribuir um cesto básico ou uma marmita na casa dessas famílias e dizer que está tudo bem, que a gente está fazendo a mudança. Ok, ótimo, sim, estamos distribuindo marmita, estamos distribuindo alimento, é muito importante, é bom, ok, mas a gente pode fazer além, né? Não é somente a comida. As famílias têm necessidade de serem acolhidas, têm necessidade também de serem respeitadas e de a gente poder ver qual é, né? O que a gente pode buscar de estratégia para resolver esses conflitos, né? Para poder salvar essas crianças, né? Poder ajudar essas crianças nesse momento que é frágil para todos, né? Para as famílias, para as crianças, para nós também, enquanto educadores, enquanto comunidade escolar também. Passo a bola para vocês, pessoal. João, é interessante pensar, como tu falou ali da periferia, e como a quarentena, principalmente na educação geral, no infantil, no fundamental, muito vista por essa questão das TICs, né, a tecnologia tecnologias de informação e comunicação, mas ao mesmo tempo a gente esquece que existem quarentenas, né, as complexidades das quarentenas, como tu falou ali, tem pessoas que não têm acesso nenhuma, nem luz elétrica direito, tem pessoas que não têm acesso, tem um celular, e esse celular serve para em 3G que vai durar sei lá quanto tempo, que são para questões básicas, e muitas vezes a grande preocupação nesse momento, o professor precisa, claro, se renovar e se ampliar no sentido de conhecimento, mas que atividade a gente vai mandar para a criança, que atividade, sendo que aquela família não tá tendo nem o básico do básico para poder ter uma comunicação minimamente eficaz. Então, é interessante a gente pensar, como tu falou ali, né, o texto que a gente trouxe também para esse nosso encontro, né, da Fernanda, ali falando sobre a importância da vulnerabilidade que acontece com crianças e muitas vezes a gente fica focado na questão do digital, né, o que está sendo mandado, que vídeo que está sendo mandado, como está sendo produzido, editado, tudo isso é importante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem crianças que estão passando necessidades fisiológicas, estão passando necessidades com a família, e muitas vezes é o momento de a família conhecer um pouco mais o que é o trabalho do professor, a importância que é a infância, como o texto mesmo traz, né? Nessa fase da infância e adolescência, o cérebro está em desenvolvimento muito forte, e um ano, às vezes, que fica afastado da escola pode fazer uma grande diferença, então a gente sabe que é uma questão problemática. Então, como tu falou, é bem importante pensar nas quarentenas, né? Tipos de pessoas, de crianças, de situações diferentes que acontecem no Brasil. Tem muitas diferenças, né? Ótimo, exatamente, Wellington, exatamente. E a gente sabe que o nosso país, né, ele é um dos que é bem gritante, que é bem visível, né, essa desigualdade social, né? Não temos como inventarmos protocolos, né, de uma maneira que não vai atingir também a comunidade, né, que não vai atingir
as nossas crianças que estão em situação ali de vulnerabilidade, que passam por situações bem preocupantes, né? Então, acho que é importante a gente repensar também. O governo deve, volto a frisar, né? O governo deve buscar estratégias, né? Se reunirem, pensarem nessa importância de poder atingir, sim, a camada ali, né, menos favorecida pela sociedade, né, e a gente pensar, buscar meios, e de qual forma que a escola vai fazer isso, pode ser, né, enfim, eles recebem um repasse para merenda escolar, vamos montar marmitas, vamos distribuir para as famílias, vamos também, mas vamos dar essa assistência também, vamos se articular com essas famílias, vamos saber, talvez eles estejam precisando de um apoio psicológico, né, talvez eles precisam de uma escuta, perdi meu emprego, não sei como eu vou fazer, eu estou em casa com, sei lá, né, às vezes tem aquela escadinha de filhos, né, com 5, 6, 7 filhos, como é que eu vou tratar isso? Eu não tenho leite para dar para o meu filho. Enfim, eles todos estão com a saúde mental bem abalada, né? Bem abalada. Então a gente precisa respeitar isso, né? Mais alguém quer falar, pessoal? João. Oi, Fábio, pode falar. Boa noite. Boa noite. E complementando ali a fala do Wellington, né? Então, a questão também, né, da vulnerabilidade das crianças que antes estavam nas escolas e transmitiam através de desenhos, da escrita, as suas angústias que faziam parte da família, questão de maus tratos. E agora, né, de que forma, né, que a gente vai oportunizar essa escuta sensível também para as famílias nesse momento e para as crianças, né? De que forma a gente vai acolher, que muitas também estão enfrentando, como tu disseste ali antes, que estão enfrentando a questão da família, dos maus tratos entre, né, pai, mãe e crianças também, que antes elas traziam essas questões para a sala de aula. E ali no texto também, né, fala várias inquietações, né, e uma bem importante que eu tracei aqui, fala, os agressores passam a não ter este medo, devido à criança estar em isolamento. Então, aquela questão, né, tipo, criam aquela empoderamento de fazer tais atos porque a criança não tem o acesso a outro adulto referência. Então, como tu disseste, é muito importante também, além desse apoio de alimentos, né, essa escuta psicológica também que é necessário nessa criação de vínculo com o professor e as famílias. Exato, Fábio. E esse vínculo a gente não pode, né, de forma alguma, deixar ele ficar adormecido, principalmente agora, nesse momento, né? Que provavelmente, o que me preocupa muito é essa questão do ensino remoto, né? Deles fazerem essas atividades e tal, né? E as famílias não têm esse entendimento, né? Esse cunho pedagógico. E a gente sabe que muitas vezes acabam essa situação, né, da fim da família ter algum agressor ali, alguém que não tenha paciência com essa criança, vai acabar agredindo essa criança porque ela não conseguiu fazer a determinada atividade, né, e a autoestima daquela criança ele vai colocar para baixo, ele vai chamar aquela criança de burra, de incompetente, e já vai bater naquela criança e vai dizer, como que tu não aprendeu isso, né, como que tu não sabe fazer isso? Não é assim, vai bater, enfim, isso vai acabar gerando mais e mais anseios para essas crianças, mais e mais frustrações para essas crianças, né? Então a gente precisa sim se articular. Eu friso muito, a escola tem um papel fundamental nesse momento de quarentena, né? Que é amparar essas famílias, que é ajudar essas famílias e buscar recursos. Ok, nós temos, né, essa questão do ensino remoto, mas a gente precisa, foi bem como o Wellington falou ali no início, né? A gente precisa saber, muitas famílias não têm acesso à internet, tem um 3G ali, um 4G, que dura um dia, né? Ou olhe lá ainda se vai durar, ou tem que, como foi publicado agora recentemente numa reportagem de um menino que tinha que ir até a ponta lá de uma praça, né, ficar sentado em frente a um açougue para pegar um Wi-Fi para fazer as atividades. Então, acho que a gente precisa repensar, né? O governo precisa buscar estratégias, né? Ok, eu tenho que cobrar esse ensino remoto, eles têm que fazer as atividades, mas ali dentro eles têm as condições básicas para sobreviverem. Às vezes eles moram como se fosse uma caixinha de fósforo, né? Um quadrado onde tem que sobreviverem todos ali dormirem aglomerados. Algumas famílias não têm nem a questão de um banheiro para tomar banho, né, de fazer as suas necessidades. E aí a gente tem que se preocupar em fazer o ensino remoto, em promover atividades, em ter acesso à internet. Eu acho que isso é muito preocupante. Isso fica muito agravante também, essa desigualdade social, né? Eu tenho que olhar para o todo, né? Eu tenho que saber que no Brasil existem muitas camadas, né? Muitas questões que precisam ser ajustadas, né? O nosso olhar não deve se voltar somente para
futebol, somente, enfim, sei lá, nada contra o futebol também, né? É importante, mas, enfim, o nosso olhar deve se voltar para a educação, para a assistência social, para as questões básicas da vida, né? Para as questões de sobrevivência, não de coisas que se tornam supérfluas, né? Então, a gente precisa se importar com isso. É nosso dever, né? Enquanto cidadão, o governo deveria também de ter esse olhar, né? Mais alguém, pessoal, podem contribuir, gente. Já pegando o gancho que tu falou ali, sobre a questão de crianças estarem com outras crianças que são de faixas etárias diferentes, ou seja, irmãos, né, de 8, com um irmão de 4 e com um irmão de 14. A minha esposa, por exemplo, é professora de ensino médio e aí uma das questões que eles estão avaliando como ensino médio integral, que é uma escola que ela trabalha, é justamente ter um feedback de como está sendo as avaliações com os alunos do ensino médio. E muitos deles falam que o fato de eles estarem na escola o dia inteiro antes, que era o ensino integral, né? Ensino médio integral, eles tinham o dia inteiro para a escola para fazer todas as dinâmicas. Eles tinham muito mais tempo. Hoje em casa eles têm praticamente 50% do tempo para ajudar em casa, que eles não tinham esse tempo antes, cuidar dos irmãos, ajudar nas atividades, né, entre aspas, dos menores, e muitas vezes eles não têm tempo nem para mandar o que eles têm que enviar para os professores. Então, é uma sobrecarga, né, relacionada à questão de bater, né, no conteúdo, sendo que muitas vezes os currículos, né, das escolas não sabem nem direito qual é o currículo formado dentro de cada disciplina. Muitas vezes a gente sabe que tem disciplinas que exageram muito em muitos conteúdos e que não conseguem alcançar lá na escola mesmo, no dia a dia, né, consegue alcançar aquele conteúdo durante o ano, que sai, então, conseguir isso na internet, né, no Classroom, seja qual for a ferramenta, que a gente sabe que é benéfica e tal, mas o Classroom, todas essas ferramentas tecnológicas, isso aí é usado no mundo business, né, usado no mundo empresarial, que as pessoas têm acesso à internet o tempo todo, que elas estão no avião com Wi-Fi, que elas têm todo um procedimento já e uma facilidade de usar. E a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, principalmente os professores, né, de não saber mexer com essa tecnologia e se cobrar demais, assim. Então, é um momento também de empatia, de usar, principalmente, assim, as ferramentas mais simples, do meu ponto de vista, que eu vejo que o WhatsApp é cansativo, mas ele tem um retorno legal para as famílias, porque a gente tem uma confusão ou outra, às vezes um pai ou outro fala alguma coisa, a gente vai aparando as arestas, mas pelo WhatsApp a gente consegue entender um pouco, assim, mais informalmente o que está se passando, né, fora de uma plataforma, porque fica uma coisa mais informal, os pais começam a falar. Eu, por exemplo, tive uma situação que um bebezinho do berçário, eu estou no grupo, e a mãe botou a criança pintando, uma criança de 1 ano e 8 meses tentando pintar, e ela botou a foto da criança frustrada no grupo, porque isso que não foi passado para ela, essa atividade, ela fez por conta, e ela colocou frustrada, porque o bebê não conseguia pintar, e ela já tinha visto outras crianças pintarem e tal, e aí eu aproveitei aquele momento, chamei ela no particular, e seria uma coisa que não ia acontecer se eu não tivesse o WhatsApp ali, e expliquei para ela a questão de desenvolvimento, uma questão neurológica, questões importantes da infância, e ela ficou, agora fiquei mais tranquila, porque o meu filho, eu achei que estava fora da fase de desenvolvimento. Então, assim, às vezes o modo mais amplo é legal também, né, as plataformas, mas também as particularidades vão fazendo até que o professor seja um pouco mais ouvido, respeitado, depois quando ele voltar para a escola, sabe, nossa, tem uma pessoa que entende o que está fazendo na escola, então, vou dar mais importância nesse momento. E agora a gente tem que colocar essa questão do acolhimento, da empatia, como primeiro degrau de tudo que a gente vai pensar fazer, do meu ponto de vista, né? Ótimo, exatamente. E essa empatia, né? E é esse acolhimento com as famílias, né? É chamar as famílias que foram no privado, explicar, porque eles não têm esse entendimento, né? Que a gente tem esse entendimento pedagógico. Então é importante também, porque talvez aquela mãe ali já ia se frustrar, já ia achar 1001 problemas, aquela criança ia estar sofrendo algum anseio também, ela ia estar pressionando, tensionando aquela criança, né? E como que isso é importante? E isso que o Wellington fala, né? Sobre a gente buscar os meios, ferramentas que sejam fáceis para todos, é muito importante a gente fazer um parâmetro, né? Porque a minha realidade é diferente da realidade de vocês, né? Cada um tem uma realidade diferente, cada um trabalha com um tipo de comunidade diferente, né? E é importante eu escutar as famílias e perguntar para eles também. Uma plataforma para a gente se comunicar, vocês acham que é tal e tal, qual fica mais fácil para vocês, né? Ou uma ligação, tem famílias, às vezes tem aquele celularzinho, né, precário ali, vamos usar, então, eu vou ligar para vocês e vamos conversar. Às vezes, uma ligação ali de 5, 10 minutos, né, tão importante, às vezes,
eu vejo muito pela minha realidade, né? Às vezes os pais, eles mandam mensagem ali, uma manda mensagem para falar o nome ela está grávida, para falar o nome do sexo da menina da criança que ela está esperando. Outra vai e me manda para dizer que o auxílio emergencial foi aprovado. E por aí se vai, eles têm esse anseio, né? E quando a gente quebra, e é qualquer horário, pessoal, né? Eles mandam mensagem às 11 horas da noite, mandam mensagem meia-noite. Claro que, né, a gente vai balançando. Se tem como responder naquela hora, a gente responde um outro dia, mas eles têm, né? Eles têm essa necessidade. A gente tem que adaptar, conforme a nossa realidade, a forma que a gente vai vir trabalhar com eles, né? Alguém mais quer falar? Acho que a Fábio queria falar, né? Não, não, só para complementar, porque agora nós se afastamos desse ambiente escolar, né, que eles estavam acostumados, né, com essa nossa presença diariamente, e de alguma forma eles traziam as angústias na hora da entrada, na hora da saída, não só apenas da criança, né, do seu filho, mas sim, sempre a gente tem esse olhar atento, e eles traziam esses repertórios. Então, imagina esse momento de afastamento da escola. Então, é importante buscar outras ferramentas, como o Hélio falou também, não só essas, né, mas como o WhatsApp também, que vai facilitar essa aproximação. Exato, exato. A Stephanie queria falar alguma coisa, Vi? Ia falar, dá para ouvir bem? Dá para te escutar bem e te enxergar bem também. Eu ia comentar ali, tu falando das famílias, e é bem isso, o Wellington falou do WhatsApp, e no momento é o que a gente tem de mais fácil acesso, né? E a gente entra na casa das famílias e eles entram na nossa, né? Porque aqui eu percebo muito como eles querem conversar, né? E a gente entra ali e pergunta como é que estão, como é que a criança está, e o pai quer contar a vida, a mãe quer contar como que está sendo a vivência nesse momento. Então, é a gente dar essa abertura, né? É o momento da gente estar junto realmente, é como você falou, não se preocupar que atividade eu vou fazer, né? Nesse período de isolamento. E como é que está, né, o bem-estar dessa criança, como é que essa família está nesse momento. Hoje mesmo eu me deparei com uma situação de Covid na família, então, assim, é bem preocupante, né? E a gente pensa, meu Deus, né? Como é que está essa criança? Como é que está essa família? E como foi falado, são famílias que são 5 filhos, 6 filhos, né? Na mesma casa. Então, é um momento de acolher mesmo e mostrar que a gente está junto nesse momento, né? Sendo presença nessa ausência, né, João? Exato, exato, exato. E a gente tem que se fazer presentes, né? É a nossa obrigação, gente, é o nosso dever, né? Estar ali acolhendo essas famílias, e é bem isso, né? Estão todos ali em casa, todo mundo ali, né, aglomerado de uma certa forma, né? Sem poder sair, sem poder ir para a escola, e aí vem, né, chega as contas ali, mais contas, e como é que eu vou me manter, e aí me cortam a água, cortam a luz, como é que a gente vai se virar? Enfim, as famílias, elas estão passando por essas necessidades, né? As crianças estão passando também por essas necessidades, e é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Existem famílias que não têm esse vínculo, né, de sentar e conversar, e esse vínculo que a criança tem, às vezes é somente com o educador, de ter essa aproximação, de conversar com o educador, e chega em casa e não tem com quem conversar, né? E a gente vai vendo que isso vai gerando mais e mais sofrimento para aquelas famílias. Como a gente fala, né? Ok, vamos buscar o WhatsApp para se comunicar com essas famílias, vamos usar o WhatsApp para se comunicar com essas crianças, antes da gente apenas impor, jogar ali, você tem que fazer isso, né? Invadir essa questão familiar, sem dar o apoio, né? Sem escutar as famílias. Esses encontros, né, com as famílias, né, que for virtual, essa assistência, esse apoio para as famílias são importantes, sim, que a gente possa buscar, sei lá, um psicólogo para conversar, alguém que possa orientar, ou até mesmo a gente mesmo ter esse bate-papo com as famílias, de orientar eles, de poder dar um norte, porque eles estão bem desestruturados, né? Enfim, o responsável, estando desestruturado, vai acabar desestruturando aquela criança, e aquela criança vai estar vendo aquele anseio que ele está passando, né? Vai ver toda aquela angústia que está passando, e vai, né, vai estar ali se sentindo muito mal. E essa questão da depressão infantil também é algo importante a gente, né, discutir sobre isso. As crianças têm depressão, né? Algumas pessoas acham que não, mas sim, tem essa questão da depressão infantil. Imagina, né? Estamos acostumados, tínhamos uma rotina de ir trabalhar, de ir para a escola, de ver os amigos, de comer a merenda lá da merendeira lá, que prepara o alimento bem gostoso, né? Toda aquela alegria, que hora é o lanche, e aí, de repente, pum,
A gente não foi avisado, né? Quanto tempo que... E a gente não sabe também quanto tempo que a gente vai retornar. Então, fomos pegos de surpresa. Então, para a criança também foi algo muito brusco, né? A gente sempre fala, né? O sentido de comunicar às crianças que falta 5 minutos para acabar a brincadeira, 10 minutos. E ninguém nos avisou que faltava um tempo, né? Para acontecer isso. E que quanto tempo... Por quanto tempo nós vamos ficar nessa questão do isolamento social? E se nós voltarmos, como nós vamos voltarmos? Como vai ser isso? E como vai ser para essas crianças também, né? Essa volta também, né? Temos até toda essa questão dos protocolos de máscara, de calçados, de separados, e aí a gente pensa, e aquela criança que só tem um calçado, né? E aquela criança às vezes só tem um chinelo para ir para a escola, ou não tem outra roupa, ou não tem, né? Então a gente precisa pensar toda essa questão desses protocolos, essa questão do olhar social, né? Do olhar de qual é aquela comunidade, qual é a realidade daquela comunidade, né? O que aquela comunidade está precisando. E não é somente nas campanhas eleitorais, né? Que agora nós estamos próximos às campanhas eleitorais, né? Não é somente nesse momento de campanha eleitoral que eu vou abraçar a comunidade, né? Não, eu tenho que abraçar a comunidade, né? Todos os dias, a todo momento, tem que estar aberto para abraçar essa comunidade, né? E muitas vezes questionam, mas tem que estar, mas a gente tem que fazer isolamento social, a gente não pode, né, ter contato com as famílias, mas existem outras formas de ter contato com essas famílias, existem outras formas de eu ajudar essa família. Ok, vou distribuir um alimento, vou ajudar no auxílio emergencial da Caixa, vou fazer outras coisas, mas eu vou buscar estratégias. Mas agora tem como, né? O que a gente não pode é ficar de mãos atadas, cruzar os braços e dizer, não é comigo, né? Meu salário está garantido no final do mês e o resto que se vire, né? Isso não foi bem como o Wellington falou, né? É o início, é a humanização, é eu ter empatia com o outro, eu saber que o outro não está bem, que o outro está precisando da minha ajuda. E aí entra o meu papel, né? De transformar, de fazer a diferença, né? De fazer uma diferença positiva na vida dessas famílias, né? Dessas crianças que estão ali. E a gente vê que principalmente, né, buscar ações, se articular com a rede. A gente sabe, né, em cada município, né, tem os CRAS, Centros de Assistência, né, social, de referência de assistência social, eles podem, a gente pode se articular, buscar meios e eles participarem também. Vamos fazer plantões, né, com todos os cuidados, é claro, né, com distanciamento social, para ajudar essas famílias, fazer encaminhamentos para tal, saber como é que está sendo, escutar essas famílias, ajudar, não somente distribuir comida. Eu acho importante, sim, distribuir a comida, mas a gente precisa também acalentar esse corpo, né? Esses corpos que estão pedindo socorro, né? Não é somente eu ir lá fazer achar que eu estou fazendo uma ação de distribuir um cesto básico e aquela família, ok, mas aquela família não tem nem o gás em casa, né, para poder cozinhar aquele alimento. Quais são as estratégias que eu vou buscar? Quais são as ferramentas que eu vou buscar para articular essa família, né? Xana, tu quer falar? João, eu acabei ligando ali. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, essa tua fala, né, boa noite para todo mundo. Como assistente social, né, João, hoje de manhã até a gente fez uma conversa mais ou menos nessa linha, né, e o quanto é importante, tanto para os serviços de assistência social, mapear a rede de atendimento, que são as escolas, que são as igrejas, que são todos os instrumentais, todos os equipamentos que auxiliam nesse processo. Também é importante a escola, né, a coordenação da escola ter esse levantamento. Quais são os serviços que tem próximo, né, da minha escola que podem estar auxiliando nesse processo no momento de numa situação como essa que nós estamos passando, né? As igrejas muitas vezes fazem doação para as famílias, né, de alimento, tem todo um trabalho social, né? Então, como é importante a gente ter mapeado isso dentro dos nossos equipamentos de serviço e a gente saber aonde a gente pode destinar essas famílias no momento de necessidade. Então, às vezes, a gente não tem isso mapeado e daí a gente fica sem saber qual o rumo que a gente vai encaminhar as famílias. E se a gente tem isso todo mapeado, que nem nós conversamos hoje, se somos uma rede bem laçada, né, de serviços públicos, a gente consegue dar o suporte de uma forma mais segura para as famílias, né, e não fica naquele jogo, né, que empurra uma família para um serviço, chega lá, aquele serviço não atende, joga para um outro lado, que muitas vezes é o que acontece com as famílias, e elas ficam desacreditadas dos serviços e não buscam, né, então a gente tem que sempre estar disposta nessa situação a ter isso mapeado, né, é o nosso serviço, a gente está ali para atender eles nessa situação.
né? Então era só uma contribuição que eu queria fazer. E isso que tu traz, né, Tiana, como é importante, eles vão jogando, né? O que às vezes, infelizmente, acontece eles vão jogando para um órgão, para outro, e a gente acaba não respeitando aquela família, porque às vezes a família consegue dinheiro para uma passagem, porque o espaço, enfim, né, que vai dar esse suporte para essa família é longe do município, ali, do bairro ali onde eles estão, né? Fica localizado. E aí eles dizem, não, mas aqui não é, agora ela não sei aonde. E aí a família vai, né? Ou às vezes não vai, volta porque não tem condições para aquela passagem, né? Então, como é importante a gente ter essa articulação. E às vezes é tão fácil, às vezes é um WhatsApp, uma ligação que você pode estar fazendo aquele equipamento para garantir que aquela família vai chegar lá e vai ser realmente atendida, né? Porque daí, às vezes acontece dele chegar lá e dizer, não, nós não temos isso hoje. E a família fica, né, desassistida. E algo, acho que a gente conversou isso de manhã também, pessoal, que me preocupa muito é a falta de formação desses profissionais que estão à frente desses cargos, à frente desses órgãos. Porque, por exemplo, acontece, né, muitos casos de quantos trocam os coordenadores, né, dos CRAS, né? Exemplo, né? Os coordenadores desses órgãos, trocou, mas aí ele era do partido tal, ele era cargo tal, ele não tinha experiência. Eu acho que a gente precisa sim ter experiência, né? A gente precisa sim saber o que a gente está falando. Não é, o fulaninho eu vou colocar o fulaninho aí em um órgão tal da assistência social, mas ele não entende sobre assistência social, ele não entende sobre educação, mas é um cargo mas aí é um cargo político. Eu acho que isso, né? Eu acho que essa articulação forte com o governo, né, de ter algum profissional capacitado que possa sim assumir à frente, saber o que ele está falando, saber qual vai ser o órgão, vai ser a entidade que ele vai encaminhar aquela família, é muito importante, porque senão acaba acontecendo, né, uma bola, né? Vai jogando a bola para o outro e aí fica o que acaba acontecendo. As entidades terceirizadas, elas acabam abraçando essa causa e fazendo o papel que muitas vezes era para o CRAS fazer, que era para outros órgãos fazer, né? E aí fica aquele, não, mas deixa que a entidade tal, que é nossa parceira que tem o convênio, né? Vinculada, ela vai e faz o nosso trabalho, mas não é assim, né? É um trabalho conjunto, né? 50% cada um. E muitas vezes a gente tenta se articular, principalmente agora nesse momento de pandemia, eles não entram em contato com a gente para perguntar se a gente está, como é que está sendo a nossa função, o que a gente está fazendo. É a questão do mapeamento e dos índices, né? Porque daí a entidade atende uma quantidade de família, a gente atende uma outra quantidade de família, e no total a gente não tem levantado o total de crianças que estão desassistidas. Uma das questões que a gente falou, né, as mães que estão sofrendo violação, que as crianças estão ali junto, né, passando por esse processo. A gente também não tem aquela questão da subnotificação, que não se faz, né, então é bem preocupante tudo isso. E quando a gente fala em rede, é que todos falem a mesma linguagem, né? As entidades, elas são fundamentais nesse processo, porque o poder público, infelizmente, com a política que nós temos, não dá conta, né? Se nós não tivermos... Não tem pernas para tudo, né? Isso, as entidades são os braços, né? Às vezes tem as pernas... E sabe, pessoal, que às vezes esse número, né, dessa situação de vulnerabilidade que as crianças enfrentam, essa situação, né, enfim, desses territórios, eles vêm aumentando a cada vez mais, que o governo não consegue dar conta disso. Né? Enfim, os órgãos ali que tem convênio com a prefeitura acabam abraçando essa causa, né, e colocando ali para ajudar, só que acaba, né, foi bem como a gente fala, tem que ter uma articulação, todo mundo tem que caminhar ali e falar a mesma língua, né, não sobrecarregar um e nem o outro, né. Eu acho que a Eliane quer falar, minha querida. Não? Pode ser. Quer falar? Olá, boa noite. Boa noite, minha querida. Olha, eu estava pensando aqui com os colegas falando, assim, só para complementar, né, na realidade, porque as situações, o que me preocupa bastante também, assim, no tempo de quarentena, porque quando nós estamos na escola com as crianças, elas se sentem bem à vontade, né, no cotidiano do dia a dia, então eles vão falando as situações de possível violência em casa e vão nos dando pistas, né, e a gente vai
diagnosticando de uma certa forma alguma possibilidade. E nesse momento agora, né, a gente fica meio, claro, a gente entra em contato com a família, mas a gente não tem, na educação infantil, no caso, né, a gente não tem um contato com a criança, a gente não está ouvindo a criança ensinando, nós estamos ouvindo a família, tá tudo bem, tá assim, mas na real, realmente, né, a gente fica com, sabe, da possibilidade de algum caso e outro, né, a gente fica meio preocupado, sim. E na questão, assim, da alimentação, né, claro, se faz todo um manifesto, se alimenta as questões básicas, mas na realidade, assim, falta um pouco alimentar a alma dessas famílias, né, com a escuta. Não, a gente acaba não tendo um tempo, assim, necessário para ouvir, só faz uma ligação, porque isso é um vínculo muito forte que a gente se cria, e na escola todo dia a gente tem esse vínculo, né, no olhar, a pessoa se sente à vontade, assim, por telefone é um pouco mais, se torna um pouco mais difícil, né, a gente conseguir conseguir que eles façam esse relato de alguma necessidade, às vezes por vergonha, né, então são poucos os casos, realmente, assim, que a gente acaba conseguindo ajudar na prática mesmo, né? A gente fica muito na vontade, fica naquela inquietude, né, de poder alcançar, mas na prática mesmo eu penso que a gente fica meio que um pouco amarrado. Exato, Eliane. É bem preocupante isso, né? Exato. Pessoal, mais alguém quer falar? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, contribuir? Tudo que a gente tá conversando aqui, né? E a gente conversou uma vez numa discussão do grupo, que trouxe uma frase que falava que muitas pessoas falam que a escola prepara para a vida, mas a verdade, a escola é a vida, né? E a gente está vendo agora o papel social incrível que a escola tem, que muitas pessoas falam, a escola não deveria trabalhar assim, isso aí deveria ser os pais ou não. Mas a realidade, o fato que está colocado para a gente, a complexidade que está colocada é que a escola, ela abrange uma complexidade muito grande, né? Abrange principalmente o que muitas pessoas consideram que ela não deveria fazer, mas que ela deve fazer, a educação infantil, fundamental, que é acolher, que é lidar com as emoções das crianças o tempo todo, né? Que é lidar com vidas de seres humanos ali que não estão num lugar fechado, separado da sociedade. Aquilo ali também deveria ser sociedade como a gente vive, né? Na sociedade. Então, a gente está falando de questões básicas, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de amorosidade, de amparo, de valia, tudo que, teoricamente, a escola pode dar, porque tem professores formados para isso, e que muitas vezes as crianças não têm em casa, às vezes nem uma questão de julgar a família por não ter, porque a família às vezes tem 7, 8 filhos, essas crianças estão ficando em casa, precisam que os pais façam bicos na rua, ou são catadores de reciclado, que ficam o dia inteiro se matando na rua para fazer um trabalho, para trazer um sustento básico. Então, antes de a gente pensar, né, numa atividade perfeita para mandar para a escola, e usa aí comida para fazer essa colagem nos materiais, sendo que às vezes a comida está faltando naquela família. Então, assim, se colocar no lugar de uma situação que talvez a gente não saiba como que é, mas que a gente poderia imaginar como seria, para que a gente pense como o papel da escola realmente é importante, como a gente precisa agora tentar levar um pouquinho a escola para dentro da casa das pessoas, que mesmo a distância, né? Então é bem complicado esse sentido. João. Ótimo. Oi, Maria Sueli. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, gente. Só queria falar uma coisa, assim, que a escola, todas as problemáticas sociais acabam desaguando lá no chão da escola, né? Eu vejo que a escola, às vezes, ela não tem a condição de acolher todos esses problemas sociais. Eu vejo que a escola urge, e esse talvez seja um momento de discussão, a gente está vendo descortinadas todas as questões e mazelas sociais, da gente buscar uma intersetorialidade, como muito fala a Rita Coelho. A gente tenta, lá na escola, a gente acaba sendo enfermeira, conselheira, psicóloga, tudo, fonoaudióloga. Antigamente, a gente tinha uma rede, né? A gente encaminhava as crianças aqui, pelo menos no Mato Grosso, em Rondonópolis, para o fonoaudiólogo, ai, gente, da visão, me fugiu. Oculista. Então, a gente tem problemas de crianças que não enxergam. Aí, eu mesmo já pedi para o meu oftalmologista atender crianças da escola. Então, eu vejo hoje a escola muito só.
E a gente se fazendo de tudo um pouco para conseguir ajudar, mas a gente não dá conta de todas as situações. Então, acho que a gente tem que ter ações mais, não só resolver as mínimas coisas, ali puxa de um lado, resolve de outro, mas a gente precisa buscar uma ação integrada enquanto docente, enquanto escola, enquanto até MEC, Conselho Nacional de Educação, MIEB, são todas as instituições. Nós precisamos buscar mais. A gente precisa ser acolhido pelas demais profissões. A gente precisa de psicólogo, porque muitas vezes as problemáticas também nos afetam. Então, eu vejo a escola muito só e a gente tentando resolver tudo. Eu acho que é preciso extrapolar os muros da escola. Hoje, na live do Novo, ele falava isso, que ele não gosta da metáfora do chão da escola. Porque o chão da escola sozinho não dá conta de tudo. Então, eu acho que a gente precisa um pouco também de deixar de querer resolver tudo e buscar que cada um assuma a sua parte. A pasta da educação, financeiramente falando, ela não vai dar conta de pagar o psicólogo, de pagar o assistente social. Então, a gente precisa dos outros setores, porque não dá mais para tirar do financiamento da educação para eles. Né? Então, eu acho que a gente precisa se unir, nos juntarmos aos fóruns de educação infantil e buscar uma ação um pouco maior. Vamos parar de querer resolver no nosso mundo, no nosso quadradinho. Muitas escolas, e eu me incluo nisso, eu fiz até um artigo, acho que eu compartilhei no nosso grupo, que eu vou falar da minha realidade, nós fechamos as escolas. Quem não foi no dia 17 na aula deve ter ido no dia 18 e falar, meu Deus, o que aconteceu? A escola está fechada. Né? A gente também ficou assustado, se furtou também de ajudar as famílias, de ver que, como a Michelle, um dia ela não está aqui hoje, ela falou que a escola do município dela abriu para fazer cadastros da ajuda social. Nós não fizemos isso, foi uma briga na minha escola, inclusive, porque eu acho que a gente coloca, é tão lindo nossos PPPs, né? Nossa função social. E claro que isso a gente não consegue tudo, mas dentro das nossas possibilidades a gente precisa fazer. E o Nova citou Guimarães Rosa hoje, falou, liberdade é ação, não é só fala, é ação. O val do mundo é a coragem. Eu acho que a gente está precisando se revestir, porque tem muitos de nós que ficam no seu quadradinho buscando quem nos defenda. O Paulo Fock fala que esse momento da pandemia veio para descortinar as coisas, né? Muita falta de concepção, as diretrizes, elas são de caráter mandatório, tem gente que fala que o professor dentro da sala de aula faz o que quer. Então, é um momento, sim, da gente se fazer respeitar, da gente se empoderar pela falta que as famílias estão vendo que a gente faz, da grandeza do nosso trabalho, mas a gente também precisa recuperar, enquanto professor, o lugar de elite pensante desse país, porque eu vejo que a gente já não está sendo mais respeitado por isso. Um beijo para vocês todos. Muito bom participar desse grupo. Obrigado pela contribuição. Pode falar, Wellington. Pegando o gancho da Maria, concordo plenamente com quando ela fala, né, que muitas vezes a gente tem que se colocar, ou até usa mesmo, né, nós somos psicólogos, e essa é uma fala que muitas vezes causa um grande excesso de carga em cima do professor, como ela falou mesmo, a questão de redes é você saber assim, não, o professor não é psicólogo, de jeito nenhum, até porque existe uma pessoa que estudou 5 anos para isso, o professor não é fonoaudiólogo, ele pode entender algumas características básicas para algumas situações, ele pode identificar que aquela criança, por meio de algum desenho, mostrou alguma coisa, uma situação diferente, mas ele não pode querer também tomar aquela posição, porque primeiro ele vai estar entrando numa seara que não é dele, né? Ele vai estar entrando, talvez até fazendo alguma coisa bem incorreta, ou seja, mexendo com o lado psicológico de uma criança que muitas vezes o psicólogo tem que estudar muitos anos, só a infância para entender, e essa sobrecarga que ela falou é muito interessante também, mas a gente pode, no sentido de tentar amparar o que está acontecendo e tentar encaminhar junto à supervisão da escola, junto à direção, junto à Secretaria de Educação, e aí essa rede tem que se ampliar mesmo, senão realmente a sobrecarga, além de ser negativa para o professor, enquanto saúde emocional, também pode ser negativa até para a criança, porque ele tenta tomar situações que não estão ao alcance dele, né?
Ótimo. Isso mesmo, exato. Mais alguém gostaria de falar, pessoal? Eu gostaria, João. Oi, Bárbara. Boa noite. Eu estava aqui ouvindo a colega ali, a Maria, falar. Também consegui acompanhar hoje o Antônio Nova, né, à tarde, numa webinar, e me marcou muito uma frase que ele citou, uma pergunta, um questionamento, uma provocação que ele fez. Bom, nessa pandemia, né, nós sabemos como os médicos serão lembrados, nós sabemos como os enfermeiros serão lembrados, e como será que os professores serão lembrados? Né, uma provocação muito da nossa atuação nesse momento no nosso, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Eu acho que sim, os professores eles estão realmente se superando, né, no sentido de ter coragem, de ir buscar, né, estar nessa transformação, porque às vezes a gente vai dormir à meia-noite e quando a gente acorda parece que já tem muitas informações diferentes e novas para que a gente possa dar conta. Né, nós temos assim um acesso imenso de formações que estão acontecendo de qualidade, né, com profissionais incríveis que eu acredito que em outro momento nós não teríamos esse acesso. Mas e a criança? Quem está assistindo essa criança? Nós estamos sendo assistidos quando nós temos essa opção de formação de qualidade. Mas e a nossa criança que está em casa? Eu ainda, né, posso até mudar a minha opinião daqui a alguns dias, mas nesse momento, com o trabalho que eu venho acompanhando com algumas escolas, eu vejo os professores fazendo um trabalho de excelência, mas eu ainda não vejo a escola cumprindo um papel efetivo, né, junto àquela família que realmente mais precisa, necessita, porque às vezes, pelo que eu acompanho de alguns profissionais, a gente ainda fica muito preso. Não, mas isso não é papel meu, isso é papel da assistência, isso não é papel meu, isso é papel de outra pessoa, isso é do conselho. A minha parte eu fiz, o que eu pude encaminhar, eu encaminhei. E nesse jogo de vai e volta, né, não tem uma ação efetiva. Mas não estou falando que isso é uma responsabilidade da escola, né? O que eu estou vivendo e analiso é que falta um trabalho intersetorial mais qualificado, consistente, de base, onde a escola é ouvida, onde a assistência social está mais próximo, o conselho tutelar está mais próximo, o Ministério Público não esteja fazendo aquelas cobranças absurdas, esteja realmente, né, ao lado, atuando junto, né, a Defensoria Pública, né, um trabalho onde realmente exista uma comunicação e um diálogo, porque quando até eu enviar, a escola me envia um memorando, até eu enviar um memorando de novo para o Ministério Público, né, se passam dias, e o que está acontecendo com essas crianças nesses dias? Realmente, a educação, ela é mais avantajada no sentido de quantidade de profissionais. É diferente eu ter uma rede com 250 professores e uma assistência social com 3, 4 assistentes sociais, né, que às vezes não os postos, né, nem sempre dão conta de toda essa demanda. Então, eu acredito que é isso, né, a nossa luta tem que ser por isso, para estimular, para fomentar, né, dentro das políticas do nosso município, né, dentro das discussões que a gente participa, pensar, promover as ações, não pensamentos, né, a gente tem bastante teoria, a gente tem muita discussão, mas as ações efetivas, né, que vão alcançar essa criança num curto período de tempo. Então, essa pergunta do Nova me marcou muito, né, me levou a porque eu estava lendo o texto, né, no momento que eu estava ouvindo, então me trouxe muito essa provocação, essa preocupação, né, e ao mesmo tempo agora ouvindo a frase que a colega citou, né, também nos provoca a ter coragem, né, para ir atrás disso, né, para lutar e brigar por isso. Era essa a minha contribuição. Obrigado, Bárbara. Ótima contribuição de vocês. Bom, pessoal, acho que o nosso tempo já está se esgotando, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Ou a gente já pode ir para as considerações finais? Pois bem, então, vamos para as considerações finais, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente o Wellington, que se disponibilizou em gravar, enfim, em deixar gravado esse registro. Eu acho muito importante quando eu tive às vezes me vem esses insights, esses cliques, como a gente fala, né? Vem aquele boom e eu digo, precisamos deixar esse encontro nosso, né, gravado, o pessoal conhecer um pouquinho do nosso trabalho,
né? E aí a gente foi buscando ferramentas, foi pensando, mas de qual forma que eu vou gravar? E aí o Wellington, querido, se disponibilizou em gravar e disponibilizar para que os outros educadores, e eu não falo só os educadores, mas enfim, né, todos os profissionais, famílias possam ter acesso a esse material também. Eu acredito que é muito importante isso, né? Esse compartilhamento, a gente falar também um pouquinho sobre essa situação, né? Poder enxergar, poder colocar no centro também do debate, né, dessa questão do isolamento social, as crianças de vulnerabilidade, as famílias que estão passando, né, por esse sofrimento. A gente tem acompanhado mesmo uma enxurrada de lives, de encontros ótimos, que são incríveis, que são muito potentes para o nosso trabalho, são ótimos, mas ao mesmo tempo, né, pessoal, a gente fica pensando, e às vezes o que é dito ali não vai muito de encontro com a nossa realidade, né, com o nosso, né, com ali o espaço que a gente está. Então é importante sim a gente fazer a diferença, é importante sim a gente se articular, a gente buscar meios, né, sabermos também que a gente não tem pernas e braços para tudo, né, sabermos que sim, que as nossas políticas públicas elas precisam ter um olhar voltado para o pessoal que precisa de ajuda, ter um olhar voltado também para a área social, né, e dizer que sim, que a gente pode buscar meios e estratégias que possam acolher essas famílias. A escola precisa buscar meios, né, e nós estamos se reinventando, nós estamos nos ajustando, nós temos, né, enfim, buscando, pensando sempre no melhor, né, mas a gente tem que pensar também naquela criança que está lá, naquela família que está lá sem água, às vezes, sem luz, sem telefone, sem acesso à internet, sem acesso às plataformas, né? Do que a gente apenas impor e cobrar, né? É bem isso, a gente acolher, né? Como a gente havia comentado, né? Como a Stephanie falou, né? Ser presença nesse tempo de ausência, né? Porque a gente não sabe até quando que nós vamos seguir nessas conexões virtuais, né? Nesses abraços virtuais. Então, a gente precisa, sim, buscar meios para que possam ajudar as famílias. Então, eu agradeço vocês, agradeço a contribuição de todo mundo, tanto pelo bate-papo, tanto quanto por vídeo também que contribuíram, então agradeço mesmo, acho bem importante a gente ir compartilhando e dando voz, né, e defendendo o direito das nossas crianças, direito dos adolescentes, direito da família também, né, é o nosso dever enquanto profissionais da educação, né, meu muito obrigado para vocês. Já que a gente está aqui, né, e a primeira gravação que a gente está fazendo, agradecer ao João, né, porque disponibilizou semanalmente o tempo dele aí, gratuitamente. E essa questão da gratuidade, justamente porque é um apaixonado, assim como nós todos aqui somos apaixonados pela educação, por transformação, né? E acompanhado sempre do querido Galo Pedagógico, que ele tem na casa dele. Não cantou hoje, tu viu que ele não cantou hoje. Ele tá um pouco mais cansando, tá de folga. Trabalhou muito na quarentena com o João. O João é o menino das lives, aí, como diz o pessoal, ele tá cheio das lives, mas assim... E se essas lives que a gente está gravando não chegar nas pessoas, literalmente nas pessoas, que cheguem nas pessoas que vão lidar com essas pessoas, né? Que eu acho que essa é a grande função, né? Pessoas que podem ajudar de alguma forma, que tem internet, que possa ver e que leve para quem não tem internet. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Nós dois aqui, né? Nossos colegas homens, junto com essas mulheres que estão sempre lutando com educação infantil, e isso é muito bacana. Obrigado aí pela presença, mais uma vez. Gente que agradece, eu que agradeço pela parceria, Wellington, a gente quase uma dupla, né, já somos quase uma dupla, né, a dupla masculina aí no meio da educação infantil. Ótimo, pessoal, uma boa noite para vocês, bom resto de semana, obrigado pela contribuição de todos, eu já não canso de dizer isso, que eu sou grato demais de ter vocês comigo, esse grupo cada vez vem se fortalecendo e ecoando pelo Brasil, né, pelo Brasil afora. Sou muito feliz por ter vocês junto comigo, e eu acho que isso é importante, né, a gente vai costurando, né, essa militância pelas crianças, esse direito, né, por uma educação realmente de qualidade, né, então meu abraço, 1000 vezes gratidão para vocês e uma boa noite. Brigadão a cada um e a cada uma que compartilhou um pouquinho dos seus anseios, tá? Beijão, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima, galera. Se gostou, compartilha e marca aí alguém e comenta alguma coisa aí também. Tchau.